Graça e a paz de Cristo. Quero, através desse vídeo, trazer um breve estudo, um estudo panorâmico da carta de Paulo aos Filipenses. Antes de entrar propriamente na carta, deixa eu aqui falar um pouco de como foi que o Evangelho chegou a Filipos, essa região da Macedônia. Os detalhes disso nós encontramos no capítulo 16 de Atos, onde fala sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No versículo 9, nós encontramos ali que Paulo ele teve uma visão. Nessa visão, ele vê um varão macedônio à sua frente, onde ele fala as seguintes palavras para o apóstolo Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, depois que Paulo teve essa visão e guiado por Deus, pelo Espírito Santo, ele acaba então se dirigindo à região da Macedônia, acompanhado também de Silas. Quando ele chegou a essa região, eles vão procurar um lugar para oração. E a Bíblia fala que eles vão para a beira de um rio. E ali na beira desse rio, eles acabam conhecendo uma mulher chamada Lídia. E Lídia, ela era comerciante de púrpura. Essa mulher então ouve a fé em Cristo Jesus. Ela roga a eles para que eles vão à casa dela, recebe esses irmãos, esses homens de Deus na casa dela, e tudo indica que ali Lídia entrega o seu coração e a sua fé em Cristo Jesus. O episódio seguinte é o episódio onde Paulo e Silas oram por uma jovem endemoniada. Ela estava possessa por um espírito maligno. Esse espírito dava a ela dons, um dom de adivinhação, a qual gerava lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava. Então Paulo, incomodado com aquela situação, na autoridade do nome de Jesus, ele acaba mandando que aquele espírito maligno saísse daquela jovem. Por conta disso, ela deixou de adivinhar. E por conta disso, os senhores delas passaram a não ter mais lucro em cima daquela escrava. E isso acabou dando muito mal para Paulo e Silas, que acabam sendo presos. E é a história tão conhecida na Bíblia, onde diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, depois de terem apanhado, eles decidem cantar louvores ao Senhor. E a Bíblia diz os detalhes disso, onde houve um terremoto, as cadeias se romperam, o carcereiro apavorado, pensando que todos tinham fugido, tenta se matar. Paulo e Silas não permitem, e esse mesmo carcereiro, ele acaba também sendo salvo com a fé em Cristo Jesus, e ele e toda a sua família são batizados. Então esse é o contexto pelo qual aquela comunidade ela começou nos seus primeiros passos. E depois então Paulo ele acaba escrevendo uma carta, e nós temos aqui a carta de Paulo aos Filipenses. E o contexto dessa carta é o seguinte: o apóstolo Paulo estava preso. Essa é uma das cartas que Paulo escreve de dentro da prisão. E o interessante, amados, que estando preso, vivendo essa circunstância, Paulo escreve uma carta cujo tema da carta é alegria. Seria mais fácil se fosse, por exemplo, misericórdia, mas não. Paulo, preso, decide e escreve uma carta a esses amados irmãos, e o tema da carta é alegria. Paulo fala por algumas vezes essa palavra, inclusive com exortação para que aqueles irmãos se alegrem, se regozijem no Senhor. Nós temos no capítulo 1, então, o apóstolo Paulo ele se identificando, como de costume nas suas cartas, ele propriamente se identifica como o autor dessa carta. Ele faz uma breve saudação e logo em seguida ele faz uma oração de ação de graças por esses amados irmãos. Ele diz: olha, eu lembro de vocês, cada vez que eu lembro de vocês nas minhas orações. E ele então fala do conteúdo da sua oração. Inclusive ele diz, e ele ora para que o amor desses amados irmãos aumente cada vez mais, em todo conhecimento, em toda ciência. E essa oração intercessória está rica de detalhes que pode somar na nossa vida de oração também. No próprio capítulo 1, depois de orar para esses amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que as cadeias dele estão contribuindo para o progresso do Evangelho. Não, olha a curiosidade disso. Paulo está preso, escreve uma carta. Nessa carta ele escreve para alegrar esses amados irmãos. E ele decide consolar esses amados irmãos como se fossem palavras faladas da seguinte forma: olha, não se entristeçam comigo, não chorem porque eu estou preso. Na verdade, o fato de eu estar preso está contribuindo para o progresso do Evangelho.
Tanto que Paulo menciona que toda a guarda pretoriana tinha ouvido a pregação do Evangelho. Paulo estava preso, não podia ter a liberdade para pregar a todos, mas mesmo preso, ele não se calou. A Bíblia diz que ele evangelizava, ele anunciava as boas novas a toda a guarda pretoriana, e nesse turno alternado dessas guardas, creio que todos aqueles guardas acabaram ouvindo a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, nada pode algemar o Evangelho, nada pode parar o poder do Evangelho. O Evangelho transpõe qualquer barreira, e o apóstolo Paulo nos ensina essa lição. O capítulo 2, amados, ele é um capítulo muito rico por causa de um teor que nós temos ali, que é o seguinte: a partir do versículo 5, nós temos um hino de louvor, destacando a cristologia do nosso Senhor Jesus Cristo, botando ele como uma peça central, onde diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esse esvaziou-se é um termo que em grego significa kenosis. Quando se estuda cristologia, nós estudamos esse tema mais profundamente, o fato de Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Então ele se esvazia a si mesmo, tomando forma humana. Na forma humana, ele veio como servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o texto continua numa maneira maravilhosa, onde diz: por isso Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto muito rico. Paulo ele foi muito feliz ao escrever essas palavras direcionadas aos nossos amados irmãos que estavam lá em Filipos, naquele tempo. Então, amados, depois nós entramos no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele começa com algumas advertências pastorais. E a primeira delas é a seguinte: ele adverte os amados irmãos para que eles se alegrem em Deus, para que eles se alegrem no Senhor Jesus, para que eles não desanimem, para que eles não se frustrem, para que as perseguições que eles estão sofrendo, que aquilo não os abale, mas que eles continuem alegres no Senhor. E o interessante, amados, que é como que um mandamento, não era uma escolha. Paulo dá a eles uma ordem, está no imperativo: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. A alegria no Senhor para nós não é uma escolha, amados. A alegria para nós, ele é um mandamento. Nós devemos nos alegrar no Senhor, apesar de qualquer circunstância, de qualquer situação. Esse é o ensino que o apóstolo Paulo está dando a essa amada igreja. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, nós devemos nos alegrar no Senhor. No próprio capítulo 3, a outra advertência de Paulo é relacionado aos maus obreiros. O versículo 2 começa assim, ó: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, amados. Tinham muitos maus obreiros, tinha pessoas que estavam tentando desvirtuar o evangelho, pregar um falso evangelho, tentar ir lá e colocar em descrédito a mensagem que o apóstolo Paulo tinha pregado. E é nesse texto aqui que nós encontramos o fato dele falar sobre o se gloriar na carne. Ele diz: olha, se essas pessoas, esses maus obreiros, motivados em querer deturpar tudo aquilo que eu estou pregando, que eu preguei a vocês, se eles podem se gloriar na carne, muito mais eu. O apóstolo Paulo aqui descreve a partir do versículo 5, dizendo o seguinte: se eles podem se gloriar, eu também posso, porque eu sou judeu de judeus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele diz: mas tudo isso que para mim um dia eu considerei como ganho, hoje eu considero como perda. Por que ele considerava como perda? Para ele ser achado em Cristo Jesus. Hoje ele entendia que ele ser achado em Cristo Jesus era mais importante do que todos aqueles títulos que ele tinha. E ele diz para esses amados irmãos: acautelai-vos desses.
desses maus obreiros que estão tentando corromper a simples fé em Cristo Jesus. Depois nós temos o capítulo 4, amados. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele começa falando o seguinte: para que duas amadas irmãs chamadas de Evódia e Sintique, para que elas pensassem em comum acordo. Tudo leva a entender, a compreender que essas amadas irmãs, por algum motivo, não estavam andando em comum acordo, talvez por causa de alguma contenda, por causa de alguma mágoa. Então Paulo, sabendo dessa situação, ele escreve pedindo para que essas amadas irmãs pudessem reajustar, fazer as pazes e andar em comum acordo. E nós temos aqui o que eu considero o versículo chave de toda a carta, que é o capítulo 4, versículo 4, onde o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Esse e alguns autores que eu já li, eles também consideram que esse o versículo 4, do capítulo 4, ele é o versículo chave, o versículo tema de toda a carta, onde fala da nossa alegria no Senhor. E antes de terminar o capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, ele faz um agradecimento, amados. E esse agradecimento é em virtude do que esses amados irmãos fizeram. Por causa da coleta e da oferta que esses amados irmãos levantaram, sabe? E direcionando a Paulo, e o apóstolo Paulo, cheio de gratidão, ele então faz uma oração a esses amados irmãos, onde ele pede a Deus para que Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra cada uma das necessidades daqueles amados irmãos, mostrando assim toda a gratidão que ele tinha em ser ajudado e em poder contemplar a generosidade desses amados irmãos. Amados, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito rica. Há muitos detalhes que, se você se propor a estudar, você vai ser muito enriquecido e edificado na sua leitura, no seu estudo. Mas o que nós podemos trazer como algo central para nós é o seguinte: é que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo estava preso e ele escreve essa carta falando de alegria. E mesmo preso, ele decide consolar esses amados irmãos, falando para que eles não se entristeçam, pelo contrário, para que eles entendam que mesmo ele preso, isso é um plano de Deus, e estava contribuindo para que o evangelho seja propagado. Que fique para nós essa lição preciosa, de que não importa a circunstância, que não importa a situação, que nós podemos sempre nos alegrar no Senhor. E o meu desejo é que a alegria do Senhor venha transbordar e abundar no nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.